Itajaí completa 158 anos no dia 15 de junho. É a cidade com o segundo maior PIB do estado. Tem uma população estimada em mais de 200 mil habitantes, sendo o sexto município mais populoso de Santa Catarina. Sinônimo de prosperidade a partir de atividades portuárias e pesqueiras, Itajaí soma muitas histórias que marcaram a identidade local. O Viva Voz de hoje já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Junto comigo, também a acadêmica de jornalismo, Luana Morim. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Isa, e boa tarde também para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso Instagram e Twitter é @VivaVozUnivale. Hoje nós recebemos o sociólogo e historiador professor Francisco Brown Neto, coordenador do curso de História da Univale. Boa tarde, professor Francisco. Boa tarde. Obrigada pela presença. Eu agradeço. Bom, professor Chico, então, 158 anos da história de Itajaí e, embora só tenha sido fundada em 15 de junho de 1860, a colonização da cidade é de bem antes disso, né? Em 1750, então, os colonos portugueses vindos da Ilha da Madeira e dos Açores instalaram-se na região e no final do século XIX recebemos um grande número de imigrantes alemães e italianos. Mas quais são as principais marcas, então, que essa colonização deixou até hoje em Itajaí? A colonização, né, ela remete ao século XVII, né, com o Dias d'Arzão, porque ele recebe uma sesmaria, né? Então, já no século XVII, você já tem uma ocupação aqui na região de Itajaí e também no litoral catarinense, né? Porque as primeiras vilas em Santa Catarina foram fundadas no século XVII, né? E então, no século XVIII, nós temos um fluxo migratório vindo do arquipélago dos Açores, né? E o arquipélago dos Açores hoje ainda pertence a Portugal, mas fica na costa africana, né? Então é legal também lembrar isso para os nossos ouvintes e espectadores, que nós temos esse aspecto. E eles vão se situar no litoral de Santa Catarina. E aí, na história de Itajaí, por que o 1860? Porque é o momento que Itajaí vai se desmembrar de Porto Belo. Porque Porto Belo é fundado em 1750, com fluxo de imigrantes dos Açores, e Itajaí, Camboriú, né, o que é hoje Itapema, pertenciam a Porto Belo. Então, 1860 é o desmembramento de Itajaí de Porto Belo, porque daí é criada a paróquia do Itajaí, né? A paróquia do Itajaí, aí ela compreende o que são hoje os municípios de Camboriú, né? Atual Balneário Camboriú, porque Balneário Camboriú é 1960. Então, Camboriú, hoje Penha, né? Até Ilhota. Então, isso tudo era a paróquia de Itajaí, e a cidade de Itajaí passa a se chamar, então, Paróquia do Santíssimo Sacramento do Itajaí. Então, daí nós temos essa condição, né? E só para exemplificar também, 1824, que coincide também aqui em Itajaí com a construção e inauguração da Igreja da Imaculada Conceição, que a gente chama de Igrejinha Velha, 1824, Itajaí passa a condição de vila, né? E aí a condição de município, né? 1860, quando desmembra de Porto Belo. Então, essa história é interessante, porque às vezes as pessoas não conseguem entender, por exemplo, como que Blumenau é 1850. 1850 é a fundação da colônia Blumenau. Né? Então, Itajaí tem uma história que antecede a esse processo, né? E Itajaí, por ser uma cidade litorânea, por ser uma cidade portuária, vai receber imigrantes e imigrantes de todas as partes, né? Não só da Europa, né? Como também da América do Norte, da África, porque Itajaí foi uma cidade que também teve a presença dos africanos, né? Na condição de cativos, de escravos também, não é? Então, Itajaí viveu esse período também, né? Então, nós temos em Itajaí imigrantes da África, da Europa, da América do Norte, né? 1872, por exemplo, foi o primeiro censo nacional, não é? E ali já constava a presença em Itajaí de ingleses, noruegueses, né? Também de italianos, de alemães, né? Então, portugueses morando na cidade. Veja que o termo açoriano nem aparecia, né? Aparecia como português. Então, essa presença já era
observada na cidade, assim como também da migração interna, que é muito interessante. Então, tinha gente aqui morando do estado de Amazonas, né? Pernambuco, Bahia, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, praticamente todas as regiões do Brasil, naquele momento, estavam aqui em Itajaí também. Então, é uma cidade que se caracteriza não por uma identidade, né? Mas por várias identidades que compõem uma diversidade. Uma miscigenação, né? Porque, como tu disse, a gente às vezes para pensar mais nessa questão do açoriano, né? Mas Exato. a gente não percebe que veio, por exemplo, gente da Noruega, de Estados Unidos, América do Norte, enfim, até do próprio Amazonas, do Brasil. Então, Exato. é bom a gente entender isso, que Itajaí não é uma cultura só dos Açores, né? É uma cultura diversificada, né? E até pela questão portuária, então recebeu gente, né? Praticamente do mundo inteiro, né? E Itajaí se caracteriza até hoje, né? Por uma cidade da diversidade étnica e cultural, não é? Bom, professor, a pesca artesanal era até o início da industrialização, a principal atividade econômica da cidade. A partir da década de 1970, Itajaí passou por um processo de dinamização da sua economia. Como é que isso aconteceu? O que nós temos, assim, né? Até a gente pode pensar o seguinte, porque o porto sempre foi fundamental para a cidade, né? Então, nós temos uma atividade portuária bastante intensa, inclusive já desde o final do século XIX, mas muito intensa na década de 50, sobretudo, que é o período que a gente chama o período da exportação da madeira, né? Então, Itajaí foi um grande polo exportador de madeira via o porto. Então, isso pesava muito na economia da cidade, né? Contava muito. E a pesca também era participante nesse processo. Mas a industrialização da pesca, que Itajaí vai se tornar o maior porto pesqueiro do país, é a partir das décadas de 60 e 70. Aí você tem um processo de industrialização da pesca, não só em Itajaí, como também na nossa cidade vizinha, Navegantes, que até 62, né, 1962, pertencia a Itajaí. Então, Navegantes vai se desmembrar de Itajaí em 1962. Até é interessante porque a Praia de Navegantes se chamava, à época, Praia do Itajaí. Então, quando da emancipação de Navegantes, Praia de Navegantes. Então, né, mas Navegantes era um bairro de Itajaí, também uma cidade que tem uma vocação pesqueira e agora portuária também, por serem cidades, né, praticamente co-irmãs, que é um rio que divide as duas cidades. Então, com uma cultura muito aproximada nesse sentido, né? Então, a pesca ela começa a se industrializar, né, a partir principalmente da década de 1970, então, não é? Então, nós temos esse cenário. E o porto sempre foi importante, só que depois da década de 60, como a exportação de madeira ela diminui, o porto tem um processo de desaceleração nesse período, até se tornar um porto exportador principalmente de congelados via container, né? Daí Itajaí vai ter essa crescente. E depois da municipalização do porto, na década de 90 também, o Porto de Itajaí vai ter um processo de crescimento também nesse período, né? E, professor, além do porto, quais seriam outros fatores, enfim, fatos históricos que fizeram parte, que são importantes para a história, para o crescimento de Itajaí? Assim, ó, o Itajaí no começo do século XX também ele teve um surto industrial, né? Porque nós tínhamos a fábrica de fósforos em Itajaí, que inclusive teve um time de futebol, né? A Companhia de Fósforos. Porque Itajaí, falando em futebol, na década de 10 e de 20, né, haviam clubes como Lauro Miller, né? O Clube Cruz e Souza, Clube de Regatas Cruz e Souza, que é um clube muito interessante, porque era um clube de regata, mas que vai se dedicar ao futebol até mais ou menos a década de 30, e era um clube formado por afrodescendentes, por isso o Cruz e Souza, né? Também o Marcílio Dias, o Almirante Barroso, né, que estão aí disputando a Série B do Campeonato Catarinense. Então, esses elementos sempre foram primordiais para a cidade, né? Os clubes de futebol, fábrica de cerveja na cidade. No início do século XX você encontra anúncios no jornal, a Casa Bauer fabricava cerveja, revendia cerveja. Então há essa condição, né? Os Acebor tinham fábricas também. A fábrica de papel, que, né, não faz muito tempo o prédio foi demolido. Então são esses elementos que faziam parte da história, e nesse caso essas fábricas da economia itajaiense, né?
Na Rua Blumenau, o Moinho Peônia também. Então, toda essa história da economia da cidade que passava também por essas atividades, né? E por ser uma cidade de portuária, então a condição também do comércio em Itajaí sempre foi muito intensa, né? No ramo atacadista, no ramo de varejo, né? Como foi o caso da Rede Vitória, né? Dos mercados Vitória, que hoje, por exemplo, é onde fica o Forte Atacadista do centro de Itajaí. Quando foi inaugurado na década de 70, era, né, uma referência regional de supermercado, com loja de departamento, com lanchonete. Isso era uma novidade na época, né? Eu digo porque a minha tia veio de Blumenau para ver a inauguração do supermercado Vitória. Meu Deus, legal. Então, por quê? Porque tinha loja de departamento, tinha loja de discos, tinha, né, isso tudo era novidade na época, né? Hoje, sobretudo para a geração de vocês, é muito tranquilo a ideia de praça de alimentação, mas o que já era na época nem era chamado assim, né? Então, essas condições que traziam também Itajaí sempre como uma cidade de referência, né? Nesse sentido. Grandes empresas multinacionais e brasileiras instalaram-se na cidade, como a Brasil Foods, a PepsiCo, a Brasfigo, a JBS, a Seara, entre outras, o que tornou Itajaí uma cidade tão atrativa. É uma condição interessante porque, assim, né, uma questão que se comentava, por exemplo, na década de 80, era a referência de desenvolvimento econômico, por exemplo, ligado a um processo de industrialização. Na década de 90, sobretudo, com a ideia, por exemplo, né, a nível global, de você ter cadeias de comércio, de livre comércio global, né, aí tem o aparecimento, a transformação da Comunidade Europeia em União Europeia, o aparecimento do NAFTA, o Mercosul, né, por exemplo, fez com que a condição de logística, no sentido da distribuição da produção e da riqueza, fosse um elemento a ser considerado. Então, Itajaí, por ter essa posição estratégica em Santa Catarina, do ponto de vista até geográfico, que é o quê? Itajaí tem um porto, né? Ao lado, praticamente, da cidade tem o aeroporto, que é o aeroporto Navegantes. Então, isso fez com que Itajaí se tornasse atrativo para essas empresas no sentido logístico da distribuição, né? De componentes, a distribuição da riqueza, né? E da exportação. Então, é muito mais fácil para uma Brasil Foods ter uma administração em Itajaí e operar aqui do que deslocar ela, digamos, para o oeste catarinense, por exemplo. Então, é mais fácil ter essa parte de operação logística aqui, porque isso facilita todo o processo, né? Como nós tivemos recentemente, né? A Colt tirou sua parte de produção de Brusque e trouxe para Itajaí, exatamente com esse argumento, porque daí o deslocamento da produção ele se torna facilitado. Então, Itajaí, ela teve essa característica em condição, por isso que esses números também aparecem, né? Itajaí é o segundo PIB do estado. Essa não era a realidade há 30 anos atrás. Itajaí ficava bem atrás nesse sentido, porque era uma cidade que vivia, né, da produção pesqueira, vivia do porto e do comércio. Então, a produção industrial era diminuta. Então, Itajaí não perfilava como as cidades de maior PIB. Exatamente essa mudança no cenário econômico nacional e internacional fez com que Itajaí pudesse ter essa visibilidade, esse protagonismo no estado de Santa Catarina. Bacana, bom, a gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais sobre a história de Itajaí no Viva Voz de hoje. Nosso convidado é o professor Chico Brau, coordenador do curso de História. Bom, professor, Itajaí também é marcada por alguns desastres naturais que já aconteceram na nossa cidade, né? Já sofreu com enchentes em 1880 e 1911, as mais conhecidas em 83, 84, em 2008, que afetou mais de 90% do território do município, e também é a mais recente, em 2011, novamente as águas dos rios Itajaí-Açu e Itajaí-Mirim voltaram a inundar a cidade, atingindo mais de 70% do território. Como que eventos tão como estes podem afetar a história tanto de Itajaí quanto de uma cidade? Afeta, né? E assim, ó, Itajaí tem esse histórico, né? 1880, né? Quer dizer, isso já acontecia antes, só que a cidade, como era pouco habitada, né? 1880, 11,
tem uma em 27, tem uma em 57. Então, são ciclos de 25 anos, 30, nós temos uma grande enchente, né? Geralmente ligado a fenômenos de El Niño, etc. Então, isso afeta no sentido de que, primeiro, a natureza nos dá uma lição, né? Porque, assim, em 2008, né, nós fomos atingidos, né? Então, saiu eu, minha esposa, carregando o cachorro junto, Nossa. filho, todo mundo saindo e tendo que deixar a casa. Então, é uma situação que, assim, né, a gente se sente muito fragilizado. Mas, ao mesmo tempo, você tem um elemento de solidariedade muito grande também nesse sentido, né? Das pessoas se ajudarem. Então, tanto 2008 como 2011, a gente acompanhou mais de perto, né? Esse elemento foi muito interessante, assim, que é essa solidariedade também do povo itajaiense, de um ajudar o outro naquele momento, sabe? 2008 a gente viu isso mais de perto, 83, 84 eu era, né, criança na época, mas a gente vivenciou, mas a nossa família não foi atingida, então 2008 sim, né? Então a gente pôde vivenciar também, né, primeiro, essa condição da catástrofe, mas também essa condição da solidariedade, né? E de poder também ajudar as pessoas, então tá todo mundo na mesma condição, então um ajudando o outro, sabe? Que daí é uma condição que muitas vezes a gente não para muito para pensar, mas aí assim, tá, baixou a água, por exemplo. Aí você recebe, digamos, uma cesta básica, um sacolão, mas não tem fogão para cozinhar. Não tem condições de cozinhar naquele fogão. É verdade. Então, assim, sabe? Então, na rua é aquela coisa assim que um vai ajudando o outro, quer dizer, né? Aí aquele que tinha casa de 2 pisos já pega o fogão, já fazia um almoço, uma janta coletiva para o pessoal da rua. Então, esses elementos que são que a gente deve levar em consideração, né? Que é esse aspecto da solidariedade das pessoas em Itajaí e ter essa consciência, né? Nós vamos sempre ter um evento semelhante a cada 20, 25 ou 30 anos. E, por exemplo, 83 e 84 demonstra isso, né? Você tem uma grande enchente e você tem uma réplica, né? Parece terremoto, que dá o tremor e depois vem as réplicas. Então, 2008 também foi assim, foi uma enchente grande em 2008, 2011, né? Veio a réplica menor, mas também que, assim, né, que preocupa. Mas é claro que também foram feitas, né, obras de melhoria na cidade, porque Itajaí fica numa condição de vulnerabilidade porque a água que desce dos rios, ela acaba sendo represada pela própria maré, né? Então, sempre em época de enchente, o pessoal fica preocupado ali com a altura da maré, porque ela represa o rio e aí ela vai, né? A água faz o seu sentido natural, que é usar as regiões mais baixas para escoar a água, e a exploração imobiliária, né? Entre outras coisas, que as pessoas acabam construindo muito perto do rio também, né? Bom, professor, aqui em Itajaí acontece um dos maiores festivais da música popular brasileira, que reúne músicos e artistas do país todo. Qual que é o impacto desses festivais na cultura local itajaiense? O impacto é deveras, assim, bastante importante, né? Formidável, né? Porque, por exemplo, o festival de música, ele vem a coroar, a partir de 98, outros eventos que já aconteciam na cidade, né? Como o Festival de Inverno, na década de 70. Então, e Itajaí, né? Ela tem uma ligação também muito forte com a música, né? Desde sempre. Então, assim, pesquisando no arquivo histórico, a gente encontra fotos de jazz band em Itajaí na década de 20, 30. Então, normalmente uma cidade sempre ligada à cultura musical, né? O grupo instrumental Guarani, a banda Guarani, aliás. Então, sempre essa ligação com a música, com o estudo musical na cidade. E o Festival de Música veio a dar corpo, né? A dar mais visibilidade, inclusive, aos músicos de Itajaí e região, né? E depois também, claro, o conservatório, né? Vem a trazer também essa contribuição. Então, Itajaí é um celeiro musical, né? Daria para a gente fazer um programa só tratando dessas questões, né? De nomes que apareceram em Itajaí na música. E
né, nos últimos, agora acho que já 12 anos, se não me falha a memória, né, a Univale também com um curso de música, né, que revela aí não só talentos e valores, mas também a contribuição do curso de música da Univale, né, também para o conservatório, para o festival de música, porque nós temos muitos professores do curso, né, que são professores que administram oficinas no festival de música também, ou também alguns são professores do conservatório. Então tem todo esse movimento que é importante, né? Lembrando também que o curso de música, né, ele é um curso de licenciatura e bacharelado ligado à escola de educação, né? Então também tem essa importância da música para a educação de Itajaí e região, né? Isso é um fator legal também. Então a música tem toda essa historicidade, né? Desde as bandas que nasceram como bandas de baile, né? Como Quarta Redenção, o Incandescentes, né? Quarta Redenção na década de 80 lança um disco, né? Um long play, vinil. Então é essa trilha, né? Por quê? Porque esses músicos também foram estudar, né? Foram para Berkeley, na Califórnia, estudar na década de 80, né? E dali vem uma geração muito boa de músicos que estão aí, né? Como o Arnaud de Mello, que é diretor do conservatório. Então, toda essa história da música em Itajaí, uma história muito bonita. Carlinhos né? News, né? Carlinhos News, que foram todos juntos, né? Para Berkeley, né? Que infelizmente um acidente interrompeu a carreira do Carlinhos, né? E logicamente a presença dele entre nós, mas assim é uma contribuição enorme do Carlinhos para toda uma geração de músicos aqui na cidade, né? Bacana. E bom, além da música, a literatura também tem uma forte presença aqui na nossa cidade, né? Então, com nomes como Lauro Miller, Marcos Conder, Bento Nascimento, Lauzi, entre outros integrantes da Academia Itajaiense de Letras, né? Pode falar um pouco mais sobre como foi esses movimentos aqui na cidade? Isso é muito legal porque, assim, essa relação da literatura, da leitura na cidade, né? Nós temos, por exemplo, registros em jornais em Itajaí que remontam ao início do século XX, né? Então, em 1903, por exemplo, foi criado o Grupo Literário 3 de Maio, né? Que isso praticamente vai dar uma certa origem, na época já, do desejo de Itajaí ter uma biblioteca pública, por exemplo. Né? Isso foi concretizado até há pouco tempo, mas já vinha dessas questões, né? Então, o grupo voltado à literatura, à leitura. Então, tudo isso acabou produzindo, né? essa vertente da cidade também voltada à produção escrita, à literatura, né? Aí também a gente podemos lembrar também que com a própria emergência da Univale na década de 60, por exemplo, né? 65, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? Então, aparece o quê? 65, o curso de Letras, o curso de Pedagogia, o curso de História, né? O curso de Direito já estava instituído, mas essa parte, por exemplo, da licenciatura, né? Ela aparece ali. Então, o curso de Letras, né? É legal referendar porque ele tem essa trajetória também voltada às letras, à literatura, né? Então, muitos dessa geração e da geração atual também de poetas e escritores itajaienses, né, muitos deles passaram pelo curso de letra, pelo próprio curso de jornalismo, né? Então, isso é um aspecto muito legal também dessa relação e a relação da própria universidade com esse cenário, né? Bom, professor, a maioria da população aqui na região é descendente de alemães, italianos e açorianos. Ainda é possível identificar traços dessas culturas mesmo agora em tempos de globalização? Eu acho que sim, dá para se pensar sim, né? De todas essas culturas, né? Porque Itajaí é uma cidade que você tem, né? Esses elementos inseridos na vida cotidiana, né? Então, família, eu sou de uma família de ascendência germânica, então aquela tradição ainda de ter um prato pendurado na parede, né? Clássico. É muito comum, né? Nas famílias de descendência italiana também e, sobretudo, também
Nas famílias de descendência açoriana, quer dizer, essas questões ainda estão presentes, né? Desde uma memória do terno de reis, né? Que hoje não aparece tanto, mas que existe essa memória, né? De um terno de reis, a prática ainda existe na região. Então, esses traços são localizáveis, né? Assim como também, né, nós temos grupos de capoeira, quer dizer, a presença africana em Itajaí, né, ou a presença da cultura afrodescendente está presente, né, e, enfim, né, também com a questão do samba, do carnaval, quer dizer, né, isso é presente na cidade, então isso só vem a corroborar com essa ideia de uma Itajaí, né, da diversidade, né, o que é muito interessante. E nós temos aqui ainda, aqui ao lado da universidade, o Clube Caça e Tiro, né? A gente chama os atiradores, mas é um clube de caça e tiro que nasce dentro dessa condição da cultura germânica na cidade também, né? Bacana. Bom, professor, a gente está indo para o finalzinho do intervalo e queria que tu deixasse tua consideração, né? O que esperar agora de Itajaí nesses próximos 158 anos, né? O que esperar da cidade? A gente espera o melhor, né? E, sobretudo, Itajaí, por ser uma cidade litorânea, né? Eu costumo sempre dizer isso, porque uma cidade litorânea, tu olha para o mar e tu vê a linha do horizonte, né? Então, tu sempre tem essa condição de saber o que tem atrás dessa linha. Quer dizer, isso incita uma curiosidade nas pessoas, né? Então, que seja sempre essa conexão com o mundo, né? Que a gente possa sempre estar conectada com o mundo, sempre uma cidade como é aberta às novidades, né? Aberta para o mundo, uma cidade acolhedora, né? Porque ela acolhe muito bem as pessoas. Então é isso que eu posso desejar e muito mais para a cidade de Itajaí, que é que ela seja sempre essa cidade acolhedora, né? Porque praticamente todos nós somos migrantes aqui em Itajaí, né? Então eu acho que Itajaí representa muito o Brasil nesse sentido, né? Um país de migrantes e Itajaí é uma cidade de migrantes também. Bacana. Bom, muito obrigada, professor, pela presença. A gente recebeu, então, o professor Chico Brau, coordenador do curso de História. E parabéns para Itajaí, né, professor? Parabéns, e eu que agradeço o convite. Obrigada, professor. Obrigada para você que acompanhou mais um Viva Voz na TV e na Rádio Univale.